Boa tarde a todos vocês, né, que estão aqui, ao pessoal que está na internet. Bom, hoje, fazer uma dinâmica diferente com vocês no curso de Espiritismo, né? Deixa eu pegar aqui. Eu vou começar a falar um pouquinho de Allan Kardec. Não tem como a gente conhecer o Espiritismo sem conhecer o codificador da doutrina espírita, né? Para alguns, para a maioria, a gente já conhece assim de nome, mas como é que surgiu Kardec, né? E eu chamo o professor Hipólite, que era o nome dele, né? Allan Kardec é o pseudônimo. Mas como é que surgiu Kardec? Como é que o Kardec chegou aqui a ser conhecido, né, como codificador do Espiritismo? Kardec, né, ao contrário do que muitos pensam, ele não foi o criador do Espiritismo, entre aspas, porque não teve criador. Né? O Kardec ele foi o codificador, porque a doutrina espírita não foi criada por um homem, ela foi trazida pelos espíritos superiores, né, através dos livros, depois que ele foi escrevendo. Mas eu estava até, inclusive, dando uma lida, mesmo que eu já conheça e tal, mas sempre é bom a gente fazer uma reciclagem, né? Do que a gente conhece. E eu fui procurando um site, e eu achei um site de uma determinada religião, que é bem conhecida aqui no Brasil, né? Que falava mas falava de um modo pejorativo. E eu gosto de ler coisas assim que são contrárias ao espiritismo e tal, para ver o que pensam eles, né? E parecia que eu estava lendo uma piada, né? Porque muitas das coisas que alegaram a ele é praticamente falsa informação. Eu diria até que seria difamação, porque aquilo que estavam alegando não era, né, que ele era copista, que ele não tinha escrito nada, que ele já era de novo, ele copiava umas coisas, e que as irmãs Fox eram, né, aquelas meninas que começaram antes da vinda de Kardec, que começaram com as mesas girantes, aquela coisa toda, que era tudo a questão de músculo, estralo, aquela coisa toda que a gente sabe, e a gente já vai ver aqui também, que não era. Isso foi refutado pelas pesquisas de outros, né, de outros pesquisadores que mostraram que não era fraude. Teve fraude? Teve. Teve gente que quer ganhar dinheiro com isso, teve gente, sim, quer ser médium, né? Não duvido nada que hoje não tenha, né? Pessoas que se dizem médios, mas na realidade nunca viram nem a sombra. Imagina um espírito. Então, isso faz parte, né? Mas vamos lá, vamos aqui conhecer o nosso caríssimo professor. Tá? Algumas coisas eu vou ter que dar uma lida, né? Porque a questão de data e lembrar dia que nasceu, ano que nasceu, para mim é meio complicado, né? Mas para quem não sabe ler francês, né? Ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon. Não sei se estou lendo certo, é Lyon, né? E ele veio de uma família de advogados, juízes, né? E ele cresceu e foi crescendo, ele foi para uma escola, uma das melhores escolas da Suíça, do professor Pestalozzi, que na época era um professor que ele, digamos assim, ele usava uma metodologia diferente da maioria das escolas francesas, ali, europeias. Ele usava uma metodologia diferente para poder ensinar. Ele pegava o que os alunos conheciam e utilizava esse conhecimento deles a favor do que ele estava ensinando. Não era, ele quebrava um pouco com aquela postura de eu sou o mestre, eu sei e vocês não sabem nada. Eu falo, vocês escutam, né? E eu estou com a razão e vocês estão sem a razão. Ele tinha uma dinâmica, uma metodologia diferenciada. E o Kardec foi estudar nessa escola. Né? Ele foi, tanto é que ele estudou ali e ele praticamente, digamos assim, foi um dos alunos brilhantes de Pestalozzi, a ponto de quando Pestalozzi precisava se ausentar da escola, ele assumia algumas vezes.
ali a coordenação da escola. E claro que nós estamos aí falando em 1840, por aí. Então era obviamente, naquela época, né, a forma era diferenciada né, hoje nós temos as disciplinas, lá tinha disciplinas que hoje a gente não tem aqui, né, astronomia, tinha umas disciplinas diferentes que hoje a gente não tem, né, na nossa grade curricular aqui da escola. E ele foi um aluno brilhante. E, obviamente, ali nessa escola, onde ele aprendeu tudo o que se vê, se tem que ser analisado de uma forma, digamos, fria e coerente. Eu não posso simplesmente dizer, isso aqui é ouro. Mas o Alexandre falou que é ouro. Então é ouro. Não, é ouro? Tá, então vamos ver se isso aqui é ouro realmente. Vamos analisar o conteúdo, digamos assim. Da mesma forma a questão teórica. Uma questão filosófica, que a Kardec, depois ele deu aula, né? Física, matemática, aritmética, filosofia, ele é filósofo também, e ele analisava pelo crivo da razão. Então Kardec, ele também começou a escrever, contrapondo algumas formas de ensinar na época da França, que era uma forma padrão que se tinha de ensinar. E ele foi tentando diferenciar a ponto de ele era, o professor Hippolyte, conhecidíssimo já na França, bem antes de ele conhecer o Espiritismo. Aliás, ele conheceu os fenômenos, porque o Espiritismo depois veio com ele, né? A questão de fenômeno. Mas ele era também um conhecedor e estudioso do magnetismo. Isso atraía ele, né? Então ele era um homem, digamos assim, que gostava de ler, estudar várias áreas do conhecimento. Ele não se fixou só numa, eu vou ensinar aritmética, vou ficar só com isso. Não. Ele tinha um conhecimento de várias áreas, que era algo bem comum nessa época, das pessoas terem esse conhecimento. E o professor aí aí ele fundou daí uma escola com o tio dele, né? Aí o tio dele acabou entrando numa crise financeira, tiveram que vender, e aí ele começou a dar aulas particulares. Olha, alguém imagina o professor, né? Aqui, Allan Kardec, dando aula, né? Sei lá, de física, química, filosofia, mas ele era professor. E ele ensinava, né? E, claro que, como ele estava dando na casa dele ali, e a questão de rendimento, a questão financeira, como as pessoas falam, mas Kardec passou por um apertado, digamos, financeiramente. Sim, ele teve altos e baixos. Era uma época que a França estava mudando, era na época de Napoleão I ainda, se eu não me engano, e é óbvio que a França estava passando por uma estrutura de política social, né, bem conturbada. Então, obviamente, que tinha os altos e baixos em relação à questão financeira. Mas Kardec estava ali. E quando ele, no caso, ele teve contato com os ditos fenômenos, a princípio Kardec considerou aquilo como se fosse fruto do magnetismo. Ele nem deu bola, né? Olha só, ele não deu muita bola. Por quê? Porque muitas pessoas naquela época tinham esses fenômenos, que eram fenômenos de mesa girante. Eram 5 pessoas na mesa, botavam as mãos aqui em cima, e a mesa batia 2 para sim, 1 para não, ela levitava, ela corria, e aquilo ali virou digamos assim, a TV daquela época. Todo mundo ia os bailes, os bailões, lá que tinha os bailões, né? Parece até que tinha coisa daqui, né? Os bailes, aquela coisa toda, porque não tinha cinema, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas. Eles iam para as festas, e essas festas tinham isso. E as pessoas bebiam ali, fumavam, bebiam, porque era uma coisa comum da época também, e elas brincavam disso. E aí, né, isso foi indo, né, isso veio, claro, obviamente, lá desde a época das irmãs Fox, que depois vieram para a Europa, mostraram aquilo. Elas não foram as únicas, mas tinham vários outros, mas de conhecimentos temos as irmãs Fox, o André já falou, né, já comentou com vocês, e aí se tornou
digamos assim, a diversão da sociedade francesa. Kardec, a princípio, considerou isso apenas um passatempo e isso é coisas do magnetismo. Foi chamado pela segunda vez para ver e tal, e ele ficou meio relutante, né? Acho que eu não vou, isso aí... Né? Ele não queria, era um homem sábio, era um homem que não queria perder tempo com frivolidades, com esse tipo de coisa. A princípio, ele jamais passaria pela cabeça dele que aquilo ali tinha uma imensidão de conhecimento, né, que a gente agora tem aqui para os livros dele. Até que um dia um amigo dele disse, não, vamos lá, vamos ver esse fenômeno aqui. Tu precisa ver. Ele responde e tal, mas uma mesa responder, isso aqui é inanimado. Isso aqui não tem cérebro. Como é que vai responder? Até que ele se convenceu e foi. Aí o amigo dele levou ele. Eu lembro que aí se não me engano, eram duas meninas, aí a mãe, o pai, né, tava ele. E aí botaram a mão na mesa e a mesa começou daí a se movimentar e aí ela começou a responder. E obviamente deve ter rolado algumas perguntas ali, deve ter, né, algumas questões. E Kardec começou já a perceber que, opa, isso aí tem alguma coisa aí que a gente precisa dar uma olhada. Por quê? Porque já desde a época ali, de Pestalozzi, ali da escola, ele já veio com isso, porque era a filosofia da escola de Pestalozzi, você ser questionador e você se aprofundar no que você estava pesquisando. Né? Não é aquela coisa de, tipo, o livro tem 500 páginas, eu leio a primeira, a segunda, leio lá a última, contracapa, já sei. Já li o livro. Isso eu já conheço. Como eu escutei muito isso. Eu já conheço o Espiritismo. Cara, mas eu que estou tanto tempo não conheço? Como é que você já conhece o Espiritismo? Mas eu já li o livro de Allan Kardec. Mas qual livro você leu? Eu li lá o Livro dos Espíritos. Mas você leu as 1000 e poucas perguntas? Eu li mais ou menos por cima. Mais ou menos por cima e já sabem. Imagina se lesse, né? Ia ser um doutor. Então, ele tinha essa filosofia de ir lá, investigar e ver o que realmente é aquilo ali, como se dava aquilo ali. Como é que uma mesa que nem essa aqui vai responder certas coisas da tua vida, da sua vida, da sua vida? Como? Não, tem alguma coisa ali. Até a princípio, como eu estava falando, as pessoas riam, brincavam com aquilo, nem pensavam que aquilo poderia ser espíritos. Talvez se pensasse, ninguém fazia, né? Ia ficar com medo, né? Então, assim, eles nem pensavam, ali era uma diversão. Não faço nem ideia do que passava na cabeça dos franceses da época. Mas, enfim, era uma diversão. E o professor Hipólito viu e começou a analisar isso. De que forma? Teve outras pessoas que fizeram perguntas também, e segundo a resposta que devia demorar, meu Deus, devia uma eternidade, né? Devia demorar um monte para responder. Hoje tem a psicografia que é super rápida, né? E aí ele começou a investigar e começou a frequentar essas sessões, que não eram sessões espíritas, eram sessões mediúnicas, né? Não se tinha esse nome na época. Essas sessões ele começou a frequentar e começou a ver que existia ali algo que não era magnetismo, porque ele investigou, ele viu que não era nada de estralo de músculo, como eles alegavam, não era nada de influência de telepatia, etc., porque pela questão de que muitas perguntas que eram respondidas não eram de conhecimento de ninguém ali, a não ser de uma pessoa, né, ou duas, e ele começou a perceber que tinha uma inteligência por detrás daquilo ali. Essa inteligência, o que era essa inteligência? Quem era essa inteligência? Ou quem eram essas inteligências? E aí é onde ele começou a voltar os estudos dele para isso. Né? Então ele foi frequentando algumas sessões e ele foi tirando daí a dúvida. Como é que ele começou a fazer? Tá? Ele pegou, digamos assim, eu tinha aqui 10 perguntas. Eu vou aqui com 10 perguntas. Vou lá na sessão X, com a menina lá, com o pai dela, com a mãe dela, e aí eu vou perguntar e eles vão responder essas 10 perguntas. Depois eu pego essas mesmas 10
sem a resposta, vou lá numa outra sessão e vou fazer as mesmas perguntas e depois eu vou na terceira, eu vou na quarta, e o que ele fez? Cruzou as respostas. Por quê? Para ele, para Kardec, professor Hipólito, tinha que ter uma coerência nisso aí. Se há uma inteligência, essa inteligência tem que ser coerente com as respostas que davam. E eu tenho certeza, não foi um serviço fácil de fazer na época. Até porque o que se tinha era batidas, a mesa, depois foi a prancheta, né? Que aí eles botavam o lápis na prancheta, né? Todos botavam a mão e aquilo ia escrevendo, e até que chegou-se na mão do médium o lápis. Aí depois teve as letras, né, que a gente conhece como a brincadeira do copo, né? Obviamente que a espiritualidade na época usava de todos os meios, porque estava nascendo ali um olhar científico, filosófico para os eventos que estavam já acontecendo desde o início da nosso surgimento aqui. Eu não sei se vocês lembram, mas eu cheguei a comentar que os fenômenos mediúnicos acontecem desde quando nós estávamos ainda com pelo corpo e andávamos quase que nem macaco. Desde aquela época já se tinham fenômenos de todos os tipos. Tanto é que os xamãs, né, que tinham nas tribos, eram pessoas dotadas de mediunidade. Tinham visões, sonhos, premonições, né, sonhos e tal, que daí, obviamente, avisava a tribo e acontecia, e obviamente ele se tornava uma pessoa, digamos, uma intermediária entre os deuses, que naquela época, né, a gente considerava deuses, né, o deus do vento, o deus do terremoto, o deus da terra, deus disso, deus daquilo, e ele era um intermediário. E aí, a questão é que Kardec começou a analisar calmamente as perguntas e as respostas. As que tinham umas contradições, tirava, deixava as que tinham, digamos assim, coerência uma com a outra. E aí ele continuou, ele foi indo. Até que chegou-se ao ponto de ele investigar já com a questão de psicofonia, psicografia, né? E aí começou-se daí todo um estudo onde foi daí surgir o Livro dos Espíritos, o nosso livro, em 1857. Mas Allan Kardec, por incrível que pareça, começou a fazer isso com 50 anos de idade. Até os 50 ele era professor de várias disciplinas, grande professor, escritor. Ele escrevia livros sobre educação na França, inclusive ganhando menção honrosa aí dos livros que ele escrevia. Até porque a metodologia que ele pregava era uma metodologia inédita na época, digamos, vindo da escola de Pestalozzi, mas ele, claro, que colocou o jeito dele também, obviamente, né, o saber dele junto com isso. E ele era conhecidíssimo já. Ele não era, como se dizia, não era um Zé Ninguém, que surgiu do nada e inventou uma doutrina. Ele já veio, digamos assim, subindo na escalada da pesquisa, do estudo, da seriedade. Tanto é que quando ele começou com 50 anos, ele, quando teve que fazer esse estudo e teve que escrever, ele teve uma comunicação mediúnica, onde um espírito disse ser amigo dele, de uma outra vida, na qual eles eram druidas, e ele tinha o nome de Allan Kardec. E aí ele usou esse pseudônimo, esse nome, que era dele antigamente, né, na outra vida, ele usou para poder escrever os livros. Mas por que ele fez isso? Né? Porque ele não queria misturar o que ele tinha feito, ele, professor Hipólito, com o que os espíritos estavam fazendo. Porque aquilo não era dele. Não foi ele que criou as respostas. Ele fez as perguntas. Ele entrou no campo da filosofia, da religião, ele entrou no campo da ciência, mas ele não deu a resposta. Então, ele quis separar. Aquilo, como professor, era ele. O estudo dele, a capacidade, né, intelectual dele,
a dedicação dele em cima das demais ciências que tinha ali, que ele estudou, química, física, filosofia, mas aquilo que ele estava fazendo agora, que depois a gente conhece como doutrina espírita, foi algo que ele viu que eram os espíritos superiores, espíritos passando para ele as respostas e, digamos, abrindo uma cortina, um véu, que estava nos nossos olhos, que por muito tempo a gente levou em relação à vida após a morte. O que é? Existe vida após a morte? Tinha religiões que diziam que existia, mas nunca se aprofundavam. Uns diziam, foi bom? Vai para o céu. Foi ruim? Vai para o inferno. Aí tinha o purgatório, depois surgiu o purgatório, né? Se foi nem bom nem ruim, fica no purgatório. Bom, né? Eu, quando era criança, que vim de família católica, pensei assim, puxa, eu vou para o purgatório, né? Porque não era nem bom nem ruim, mas assim, meu pai, eu acho que eu vou para o purgatório, né? Mas será que ela é ruim? Aí eu ia perguntar para minha mãe, mãe, purgatório, a gente fica muito tempo lá, a gente pode sair, como é que é o negócio? Eu já estava apavorado, né? Deus me livre, ir para o purgatório. Mas assim, era isso que se dizia. Mas nunca uma filosofia foi tão a fundo nas respostas que os espíritos davam. Tá, morremos. E daí? Daí ele viu que as respostas em diversos espíritos, com diversos médiums, e olha, gente, com certeza, foi um trabalho cansativo. Ele ia, às vezes, em 5, 6, 7 médiums, tá, em cidades diferentes, que não se conheciam, para poder obter essas respostas e cruzar, para ver se tinha coerência ou não. Quando não tinha coerência, descartava. Quando tinha, se analisava, se estudava aquilo ali, e aí ele continuava. Ele deixava ali, ele foi anotando, foi guardando. E daqui a pouco ele voltava lá para o começo novamente, pegava uma coisa, para ver se ele conseguia pegar digamos, uma fraude. Obviamente que nesse caminho de Kardec, o que aconteceu? Claro que surgiram espíritos para testar, né? Ele foi também orientado. Aí ele percebeu que, como era um espírito de homens e mulheres, eram espíritos que muitas vezes não tinham tanto conhecimento assim. A questão intelectual era fraca, ou mediana, ou às vezes era alta. Mas a questão moral, às vezes, pecava, porque o cara que tinha um intelecto muito alto, mas não tinha uma moral muito alta para isso. Era um cara, muitas vezes, com vício, egoísmo, era uma pessoa com sérios problemas, apesar da intelectualidade e do conhecimento daquele espírito. Mas por quê? Porque foi um profissional que estudou, né, se graduou, se aprofundou nas pesquisas, mas ele, quanto moral, ele era um espírito ainda devedor de moral. E ele começou a perceber essas diferenças. Obviamente, ele começou daí a questionar, né, considerar os espíritos. E aí você já deve ter visto já a escala espírita, né? O espírito que é imperfeito, o espírito que, né, o perfeito, o imperfeito, e nisso tem as escalas. O pseudo-sábio, o espírito sábio, o benevolente, o espírito mau. E aí ele começou a ver essas diferenças, e aí ele começou a estudar e começou a apresentar para as pessoas. Só que na época, o que se tinha ali, predomínio, era da Igreja Católica. Aí tinha a Igreja Luterana também, a Igreja Protestante, né? Que eram as duas que... Claro que depois... Estou falando de Europa, né? Lá na Ásia tinha as daí, os asiáticos ali, no Oriente Médio era o Islã, mas ali era o que predominava a Igreja Católica e a Igreja Luterana. Eram duas correntes filosóficas muito fortes. Tinha as outras também, mas as duas correntes filosóficas fortes eram essas. E essas tinham uma visão um pouco diferente do que estava sendo apresentado por Kardec. E aí Kardec, o que ele fez? Foi indo, foi escrevendo, até que ele publicou, em 1857, o nosso livro, o Livro dos Espíritos. Aí depois ele teve uma segunda publicação, que aí se aumentou, né, de 500 e pouco para 1.001 questões a respeito da vida após a morte, da questão dos espíritos, como é que se morre e vai, e se fez isso, não fez aquilo. Ali, gente, tem todas as perguntas para as nossas respostas. Todas. Eu sempre digo quando alguém diz assim, eu queria conhecer o Espiritismo. Então leia o Livro dos Espíritos.
Mas leia devagar. Não assim, eu li o primeiro capítulo, o segundo, está muito cansativo. Sabe? Porque algumas traduções têm um português mais rebuscado e um português assim, eu vou dizer que não é um romance, tá, gente? Mas é um português um pouco, digamos, do século XVIII, XIX. E aí, claro, que cansa um pouquinho, tem coisas que não dá para entender, mas sabe o que eu fazia? Eu pulava. Eu ia pulando. Daqui a pouco eu voltava. Agora eu entendi. Porque aí tu vai se acostumando com as palavras, com os conceitos, aí vai ficando mais fácil. Mas aí o Kardec depois, obviamente, em 1857, lançou o Livro dos Espíritos. O professor Hipólito, ele começou a perceber que precisava, era de uma comunicação com quem está lendo, com quem está interessado, como é que poderia ter esse intercâmbio? E aí ele lançou a Revista Espírita. Aí, inclusive, tem aqui na nossa biblioteca, que é 1858 a 1869. Cada mês ele lançava um periódico. Gente, leiam. Leiam, eu adoro ler a Revista Espírita. Leio, releio, estou relendo. Esse tempo me peguei lendo novamente. Fiquei assim até quase 3 da manhã lendo. E as histórias, e ali tem de tudo que você possa imaginar. Tem a questão do magnetismo, a questão, as comunicações familiares, os espíritos sofredores, os casos de possessão, entre aspas, né, que as pessoas diziam que era o diabo, as questões de cura, de milagres, cartas muitas vezes que eles recebiam de pessoas contando história de fantasmas. Aí ele publicava, ele analisava segundo, né, os espíritos superiores, né, é ótimo. E ele começou a publicar isso, e ele começou a ter um feedback das pessoas. E aí as pessoas começaram a publicar, algumas questionando, outras difamando, alguns padres, alguns clérigos de outras religiões difamando ele, dizendo que isso era invenção, que isso era mentira, que isso estava fora do evangelho, que isso não existia, o espírito, depois que o corpo morre, o espírito dorme, ou então o espírito vai para o céu ou vai para o inferno, aquela antiga filosofia de séculos. E Kardec teve um bom senso de responder à altura a todos, tanto o ateu quanto o clérigo, quanto aquele que estava em dúvida ainda. As respostas que ele dava, gente, eram respostas assim, digamos, bem filosóficas e científicas. Não é aquela coisa tipo assim, não, gente, existe porque, sei lá, porque falaram que existe. Não. Ele dava uma aula quando ele dava uma resposta. Para vocês terem uma noção, vocês pegaram um livro que é o Espiritismo, que é um livro mais fininho, que veio depois do livro dos Espíritos, né? O que é o Espiritismo, ali tem 3, né? Tem 3 pessoas ali que, na verdade, teve conhecimento que é o próprio Kardec que criou, né? Mas com as perguntas que as pessoas faziam para ele. Claro que não colocar ninguém, né? Expor ninguém, mas tem 3 filosofias ali: materialista, ou seja, o ateu, né? O religioso, aí tem um que é mais ou menos, não acreditava tanto, ficava em dúvida. E ele foi indo, fez a Revista Espírita, depois foi para o Livro dos Médiuns. Por quê? O Livro dos Médiuns, quando Kardec mostrou para nós o Livro dos Médiuns, o que ele quis dizer com isso? Alguém pode me dizer o que ele quis dizer quando ele publicou o Livro dos Médiuns? O que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer? Que ele quis dizer nada mais, nada menos que são fenômenos existentes, possíveis de acontecer com qualquer pessoa. Aí tem a parte que ele explica como isso acontece e o porquê que isso acontece. E às vezes as pessoas dizem, eu queria tanto conhecer mediunidade. Eu digo, já leu o Livro dos Espíritos? Não. Então leia o Livro dos Espíritos. Aí já vai ter um pouquinho. Depois lê o Livro dos Médiuns. Aí você vai entender um pouquinho mais. Porque eu falar em uma aula seria muita pretensão da minha parte. Um homem que levou mais de 10 anos de estudo, né, escreveu e teve contato com os espíritos, seria muita pretensão eu em uma aula explicar o que para uma pessoa, em 1 hora ou meia hora, o que é o espiritismo e o que é,
de fato mediunidade? A gente pode dar uma pincelada, né? E Kardec, quando publicou o Livro dos Espíritos, foi para orientar as pessoas que tinham mediunidade ou que tinham interesse em estudar a doutrina espírita, os fenômenos mediúnicos, digamos, é como se fosse um guia. Não é a receita. Receita não existe e Kardec nunca lançou receita nenhuma. Mas é como se fosse um guia. Ou seja, um guia no sentido que eu sei como acontece e aí eu posso praticar de uma maneira mais segura. Né? Hoje a gente não sugere que as pessoas façam em casa, até porque muitas das vezes as pessoas vão para aquela brincadeira do copo, né? Mas por quê, né? A gente não pode evocar, mas o problema não é o evocar. O problema é que se vier um pseudo-sábio, se vier um espírito brincalhão, se vier um espírito mentiroso, aí chega num certo momento, no fascínio, aquela coisa, daqui a pouco vai morrer alguém na família, pronto. Já estragou o meu final de ano. Vai morrer alguém da família, papai já pensa, coitado, já pensa no mais velho, né? Papai vai morrer, mamãe vai morrer, mas ele não. A vovó vai morrer. Aí os espíritos começam a seduzir. A gente acha que não, parece uma coisa assim, sabe? Não, pelo contrário. Kardec mostra muito bem isso, tanto no Livro dos Médiuns, tá? No Livro dos Espíritos também, você vê lá que ele fala, os espíritos falam, alertam, e também nos outros livros, O Céu e o Inferno, que é as várias evocações de vários tipos de espíritos, ali vocês vão ver que tem alguns casos, até inclusive, que eram de casas mal assombradas, que o espírito deu um tapaço na cara de um filho lá de um homem, que o espírito apareceu para o pai morreu, deu um pavor no cara, ele morreu, e ele depois foi lá e enfrentou o espírito, levou um tapaço bem lá da cara. Aí o espírito depois, porque o espírito estava ali naquela casa por muito tempo, ele tinha assassinado uma pessoa, e ele estava todo ensanguentado ainda, com a faca na mão, e ele era um espírito ruim, assim, um espírito sofredor, e ele desafiou, e ele foi para cima, né? Por isso que a gente sempre tem um cuidado, não é assim, só porque a gente conhece e vai sair desafiando. A gente tem que ter um outro olhar, um olhar de irmão, né? Aí quando foi evocado, na mediúnica, né, deles ali, e aí Kardec começou a questionar e começou a conversar com ele. Até que depois, para resumir a história, ele foi se arrependendo, ele conseguiu orar, e aí ele conseguiu sentir um pouco de paz. A adaga ali que tinha matado a esposa e o irmão, parece, e sumiu da mão dele, ele só estava só com a roupa, e aí ele foi se melhorando. Olha só onde chega, né, às vezes a falta do conhecimento. E aí, nesse livro, ele mostra os vários tipos de espírito. Então, por isso que a questão do Livro dos Médiuns, para quem quer ter um conhecimento, eu diria assim, não tem como você ser um professor de química, ou ser um médico, ou ser um psicólogo, se você não estuda os livros de tal área. Não é só um livro, você tem que ler e confrontar as coisas. Né? Eu lembro que eu lia, mas eu lia outras coisas também, eu juntava isso, mas será que... Mas tem alguma coisa que está esquisito. Aí eu ia atrás, até que assim eu fui aprendendo. Assim eu fui questionando, porque às vezes eu não entrava na minha cabeça certas coisas. Eu achava uma época que na espiritualidade tinha aquela fumacinha no chão, os espíritos andavam assim, ó. Era a minha ideia. Eu achava que era assim. Quando eu vi que não era assim, eu fiquei confuso. Digo, mas será mesmo? Aí eu fui atrás, fui. Aí até que eu me convenci pela lógica que Kardec e os espíritos superiores me apresentaram, aí eu fui vencido pela lógica. Não, realmente. Não era, aí eu já descartei aquilo que eu imaginava. Mas, que bom, pelo menos imagina eu ficar vagando no meio daquela fumaceira toda, né? Assim, para lá e para cá. Pelo menos tem uma outra coisa, tem cidades espirituais, tem pronto-socorros, tem o que chamam de umbral, né? Dizem que, uma vez uma pessoa falou para mim assim, mas é o inferno dos espíritos. Não, nós não temos inferno. Kardec nunca falou que tem um inferno. Kardec nem sequer falou que umbral é um lugar circunscrito. Não. Kardec, na sua análise, falou que nós levamos aquilo que nós somos para o mundo espiritual e dali nós se juntamos com quem nós temos afinidade. E se nós temos afinidade com coisas negativas, nós obviamente não vamos estar num ambiente muito bom. Isso é óbvio. Basta ver aqui na Terra.
Vamos supor assim, as pessoas más, assim, pensa em umas pessoas bem más, aquelas que estupram, matam, que assassinam, que roubam, aquelas pessoas violentas. Estou falando daquele que faz de vez em quando rouba um chocolatezinho aqui do irmão, da irmã, né? Não é isso. Aqueles que realmente, aquelas pessoas más, eles se juntam, não se juntam, obviamente, para praticar crimes. Imagina o ambiente que essas pessoas frequentam. Vocês acham que ambiente seria? Agora leva isso para o mundo espiritual, onde a coisa está muito mais aberta. Imagina o ambiente que é aquilo. Aí tem ambientes, por exemplo, umbralinos, que foi já descrito nos livros aqui, que Kardec, inclusive, publicou, que são regiões de sofrimento, regiões feias, regiões de tempestades, de castelos, casas podres ali, toda caída, um aspecto feio. Por quê? Porque a questão mental deles é doente. Eles são perversos. A energia perversa é uma energia pesada, deletéria. Por isso que a gente tem que dizer assim, sorriam. Vamos sorrir? Temos que sorrir. Óbvio. Ninguém chega perto. Né? Tá certo que de vez em quando a gente fica meio de... Né, eu de vez em quando fico mesmo. Eu, quando quero dar um susto aos meus alunos, que eles estiverem assistindo, eles vão descobrir meu segredo. Quando eu quero dar um susto aos meus alunos, eu entro assim, bom dia. Boto minha bala. Aí fica todo mundo assim. Pronto, já sabe que eu não estou pro crime. Bom, eu sou formado em teatro, né? Vou interpretar um pouquinho, né? Aí diz, agora eu vou começar minha aula. Ok, vamos lá. Aí eu vou descontraindo. Mas, imagina de cara feia, o que eu... Estou dizendo cara feia, estou dizendo aspecto também moral, energético. Kardec, na Revista Espírita, tem vários casos bem bacanas para a gente ler. Se vocês quiserem, tem ali na biblioteca. Gente, é ótimo. Tem vários casos. Inclusive, contando histórias de que eu era assim, achava que era o santo, quando cheguei no outro lado, levei um tapa no lado da orelha que eu caí na real, que eu não era nada de bonzinho. Eu não era o santo. Ah, mas eu ia na igreja todo dia. Da boca para fora, coração para fora, cérebro para fora, mas nunca nada entrava. Não tocava o meu sentimento, não tocava a minha razão. E o professor Hipólito trouxe isso para nós, né? A gente chama de um grande mestre, não só por ter codificado a doutrina espírita, mas principalmente pelo lado intelectual dele. Foi um trabalho que eu acho, não sei se eu não teria, eu confesso que eu não teria condições de fazer. Eu não teria essa moral e muito menos essa perspicácia, essa inteligência que esse homem tinha de trazer todos esses livros, né, que não é dele. Ele deixou bem claro, por isso que ele usou o pseudônimo Allan Kardec, porque o professor Rivail escreveu, mas sobre aquilo que ele era, né, entendido no assunto. Depois ele, claro, obviamente ele ficou entendido também no espiritismo, e ele nunca formou religião nenhuma. Ele trouxe a filosofia, a ciência e a moral espírita, que na realidade não era dele, era dos espíritos. Então, esse homem aqui brilhante fez um trabalho que hoje a gente, né, tira o chapéu e agradece, porque hoje a gente tem esse conhecimento que nós temos graças também a ele, né? Então é isso, gente. Agora eu vou entrar na segunda parte, para não ser tão cansativo, vou fazer uma dinâmica diferenciada aqui, que começar a falar um pouquinho sobre isso aqui, ó, de mediunidade. Só que hoje eu não vou ficar falando nada técnico hoje, tá? Eu vou muito pelo contrário. Hoje eu vou abrir um pouquinho para perguntas e respostas sobre mediunidade. Eu quero ver assim, e também quero perceber, eu acho que é legal a gente ter um diálogo, né? Sala de aula eu também tenho. Às vezes pergunto para os meus alunos e eles questionam, eu acho isso bacana. O que nós conhecemos de mediunidade? Qual é a dúvida que nós temos de mediunidade? Antes de eu falar sobre os fenômenos físicos, psicografia, psicofonia, antes de tudo isso, eu gostaria de ouvir quais são as dúvidas que vocês têm em relação à mediunidade. De tudo que vocês leram, o que ficou ainda aquele ponto de interrogação
O que ficou de ponto de interrogação para vocês? Médium, fenômenos mediúnicos, fenômenos de efeitos físicos e subjetivos. Subjetivo é tudo que vem da intuição, que vem da gente. Né? Alguém gostaria de fazer ser o primeiro ou a primeira a fazer uma pergunta? Por favor, o microfone aqui para a jovem. Qual é a diferença entre você ter sensibilidade e mediunidade? Porque eu, particularmente, achei que eu tinha mediunidade, só que eu fui pesquisar e vi que não. Só que aí eu queria ver a sua colocação a respeito de ter sensibilidade e, né, sentir, né, todo mundo sente, mas uns mais, outros menos, e em relação à mediunidade. Legal, boa pergunta. Bom, Kardec, quando ele estudou a questão da mediunidade, que os espíritos foram trazendo para ele, não sei se vocês se recordam, ele fala, de um modo, digamos, geral, que todos nós somos médiums. Porque todos nós temos algum tipo de sensibilidade, alguns mais, alguns menos, de sentir alguma coisa, de ouvir a intuição, que é os espíritos, às vezes, se comunicando. Tem gente que passa a vida, nunca escutou intuição nenhuma, nunca sentiu nada, mas aí vai de acordo com o quê? Com a questão dele, espírito encarnado. Tem aquela pessoa que é terra, até, se tivesse mais uma pessoa em cima dele, seria. Ele está para as coisas materiais. O foco dele está para os prazeres materiais, os prazeres terrenos. Todos nós temos essa sensibilidade, né? Como você falou, isso varia muito. A minha sensibilidade, obviamente, não vai ser igual à tua. E nenhum médium é igual ao outro. Todos os médiuns são diferentes um do outro, mesmo tendo a mesma mediunidade. Eu posso ser um médium de psicografia, né, e ter mais dois comigo, mas nós temos a mediunidade que é única, que é a de psicografia, mas a forma como eu lido com a psicografia, a influência do espírito sobre mim, é diferente do outro e é diferente do outro. Tem uns que são mais soltos, tem uns que são um pouco mais presos, tem médiuns que é mais fácil de se trabalhar, tem espíritos que falam que médiuns que é um pouquinho mais difícil, né? Então, a sensibilidade é algo que todos nós possuímos. Tanto é que a gente tem aquela coisa assim de você estar ali, aí você tem que dar um arrepio, dar uma coisa assim, né? Aí você vai dizer mediunidade? Não, às vezes é porque é frio mesmo, passou um friozinho, dá um arrepio. Às vezes você sente alguma presença, isso qualquer um de nós pode sentir. Você ficar com medo quando sentir um frio, né? Aí sentir o frio, meu Deus, teu espírito está aqui, né? Isso todos nós já sentimos uma vez na vida. Eu vivo escutando me chamar. Mas tem gente que nunca escutou chamar, nunca. Eu nunca ouvi, isso é coisa da tua cabeça. Ah, deve ser mesmo, eu falo, né? Não sei, sei lá, eu escuto. Esses dias eu fui ali na sala, eu no computador, né? Para variar, ali no subespiritismo. Aí daqui a pouco, ô Alexandre, vem aqui na sala. Aí, mas era uma voz de uma mulher, eu achei que era da minha esposa. Aí eu fui lá, oi. Aí ela assim, vendo televisão, quem tu quer isso? Tá, tu me chamou aqui? Não. Aí minha mãe estava sentada assim, né? Minha mãe tá na minha casa ali. Tá ficando doido, filho? Ah, acho que eu tô. Aí eu voltei, mas eu escutei. Eu escutei chamar assim. Então, a sensibilidade, ela é inata a todos nós. Todos nós temos que ter. A mediunidade, ela já é mais ostensiva. Quando Kardec disse que nós somos médiums, é que nós podemos ter essa sensibilidade. Nós podemos ter essa comunicação quando nós dormimos, que aí nós saímos, quando a gente está acordado, que a gente ouve, aí a gente acha que é nós. Não faz isso, não faz isso, não faz isso. Aí eu acho que não vou fazer mesmo, cara. Não vou fazer isso. Por quê? Porque eu escutei meu espírito amigo, ou meu parente, meu pai, meu irmão que já morreu, me ajudando. Mas os ateus vão dizer que é deles, é eu. Não, é eu que escolho, cara. Claro, o livre-arbítrio, cada um de nós tem, tá? Mas essa questão da sensibilidade de sentir e pensar a respeito, aí todos nós podemos ter. O médium já é aquele que já sente a coisa mais ostensiva. Ou ele vê,
ou ele escuta muito bem claro o que os espíritos falam. Você já viu o Zé Araújo aqui, né? Às vezes ele está aqui, ele para, ele ouve alguém dizendo, mandando um recado para um parente. Esse já é diferente. Não basta, não foi apenas um arrepio ou uma intuição. Ele já vai além. O médium ele já vai muito mais além. Ele já tem a coisa mais ostensiva. Ele ouve, vê, ou ele sente a presença de alguém, ou esse alguém está precisando de ajuda, ou esse alguém está em sofrimento, ou alguém muito ruim, ou alguém muito bom. Aí nós vamos apresentar a questão da mediunidade, né? Aí que vai variar daí a mediunidade. Mas sensibilidade e mediunidade, essa é a diferença. O médium tem sensibilidade? Tem sensibilidade também. Nós temos mediunidade? Não, nem necessariamente. Temos sensibilidade, mas não temos mediunidade. Mas todo médium tem sensibilidade. Né? Então, essa, não sei se eu te respondi, mas é... E aí, agora a sensibilidade, como é que vocês querem ter a sensibilidade? Eu, pessoalmente, vou ter que pesquisar mais, porque eu sinto muitas coisas, às vezes, que estão no ambiente, às vezes não tem ninguém, principalmente em relação ao ambiente de trabalho, coisas que pessoas que estavam ali antes de mim pensaram, e aí eu até pego uma água, boto ali, depois jogo essa água fora, porque eu sei que as energias vão ficar ali, daí, para não passar para mim. A sensibilidade de sentir o ambiente... Tem pessoas que têm sensibilidade de sentir o ambiente, tem outras que têm a sensibilidade, às vezes, de sentir quando tem uma pessoa doente. Então, varia muito, assim, né? Nós somos diferentes um do outro. Então, a sensibilidade, obviamente, ela vai fazer essas diferenças, né? Agora, a questão dá para você se perceber, onde é que eu sinto isso? Que momento? Tem a ver isso? Né? É que nem quando eu escuto alguém me chamar. Eu estava escutando alguma música, tinha algum som, às vezes pode estar tocando uma música e a música falar alguma coisa e eu achar que foi para mim, né? Havia um vizinho, uma música não, muito alta, mas, enfim, a televisão estava ligada. Então, a gente tem que analisar. Então, quando você tem essa sensibilidade, que você acha que de repente pode sentir, você analisa, esse ambiente realmente está carregado? É um ambiente que está conturbado ou é impressão minha? Né? Aí, se for, aí você pode se dizer que é uma pessoa que tem pelo menos uma sensibilidade de sentir algo, né? Que nós todos temos essa condição. Né? Tem pessoas que sentem já de cara, temos que demoram, mas temos que percebem aí vai do grupo de inteligência também. Né? Temos que são observadores. Aí vai pela observação. É, que eu observo muito e sou muito curiosa também, né? Daí, como a questão do autoconhecimento aí já faz você ficar um pouco mais ligado. Quem é neutro, né? Quem é neutro, eu também sou um neutro aqui, eu observo bastante. E eu observo, às vezes já vejo que o negócio não está legal. E não passa pela sensibilidade, mas pela observação que eu tenho das caras feias que a gente não gosta, né? A gente não gosta de cara feia, né? Emburrou para nós... a gente já vai para o outro lado, né? Eu já fico bem longe, apesar que às vezes eu faço cara feia também, mas enfim. Mas, ok? Mais alguém? Opa. Duas coisas. A mediunidade, ela pode ser desenvolvida, e uma pessoa que tem mediunidade, mas ela não quer saber disso, não quer ter conhecimento disso, isso pode influenciar negativamente na vida dela? Bom, na época se falava muito, né? Tens mediunidade, tu precisa desenvolver. Hoje a gente não. Hoje a gente fala assim, ó. Tens mediunidade, você precisa conhecer o que tu tens. Você precisa conhecer a mediunidade. Então, essa coisa de desenvolver, ela já está contigo. Desde que você nasceu. Ela já está, então ela vem contigo. Então, assim, o que seria desenvolver, né? O que é desenvolver? O que hoje a gente fala, inclusive na doutrina espírita, você precisa conhecer. Não necessariamente você precisa trabalhar numa casa espírita, ou numa casa de umbanda, ou seja lá onde for. Mas é bom você conhecer. Por quê? Aí vai eu responder a tua segunda pergunta. A questão de ser médium ou não ser médium, tá? Não te tira, digamos, de nenhuma dificuldade que você possa passar na sua vida. Mesmo que você não seja médium, você pode passar por umas perrengas assim na vida que Deus me livre.
E se você for médium, você também pode passar pela mesma coisa. Então não é a mediunidade em si que vai te trazer coisa boa ou ruim, é a tua moral. A tua moral, sim, é que vai te dar uma proteção maior, seja ou não seja médium. Então, a única diferença é que, por eu ser médium, eu posso estar mais sensível à influência, porque eu estou vendo, ouvindo, ou sentindo muito forte a presença de espíritos. Aí, às vezes, como eu não conheço a mediunidade, eu nunca li nada a respeito, não me orientei com quem realmente conhece de fato, eu posso ter uma dificuldade de compreender. Tendo uma dificuldade de compreender, eu vou ter uma dificuldade de me ajustar a essas coisas que acontecem comigo. Mas não necessariamente a mediunidade em si, ela vai te trazer, se você não desenvolver. Por exemplo, a minha irmã ela tem mediunidade, mas ela, Deus me livre, ela não quer saber de desenvolver, digamos assim. Ela não quer vir no centro espírita e tal, ela tem um pouco de medo. Mas ela via, tanto é que eu morei um tempo com ela, né, na época de solteiro, lá em Florianópolis, e ela foi trabalhar numa casa de repouso, a gente chama de asilo, né? E o asilo era anexo a um orfanato, eram espíritas. E aí ela foi lá, tal, né? Vou contar aqui a história rapidamente. E eu morava com ela em Florianópolis, e ela foi e tal. E aí na segunda ou terceira noite de trabalho, que eu trabalhava à noite, né? Dormia de dia. E aí ela estava se preparando, aí eles estavam lá fechando lá, e ficava sempre 3 ou 4 pessoas, né? Enfermeiros, de enfermagem, para cuidar ali dos idosos, né? E tinha a parte que era fechada por uma porta de madeira daquelas antigas, que era a parte do orfanato. Aí um dos médicos falou assim, alguém já falou para ela que sobre a mulher do sapatinho? Ela já regalou os olhos, né? Que mulher do sapatinho? Aí o outro enfermeiro, não, depois eu te conto a história, não sei o quê, sabe? Aí fica aquela coisa, né? Ela ficou meio desconfiada. Aí ela assim, aí não falaram nada, ela acabou esquecendo. E depois o rapaz contou, mas ele contou assim, a história bem por cima, tal, que de vez em quando vinha um espírito ali e tal, dizia, Deus me livre, não sei o quê. Deus me livre. Mas é médium, ela tem mediunidade. Aí daqui a pouco eles estavam deitados, era um corredor em forma de U, e aí tinha a enfermaria, eles deitavam tipo um sofá-cama, assim, um sofazinho que eles ficavam deitados ali, né? Pra cá, aí ficava ali deitado, descansando um pouco. E eles estavam deitados ali, era meio friozinho, ela estava tapadinha ali, aí daqui a pouco ela escutou. Tec, 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 tec. Aí ela ficou assim. Aí ela falou pro rapaz assim, relaxa que é a mulher do sapatinho. Meu Deus, ela se cobriu, né? Aí ela veio, tec, 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 tec. Parou bem no lado dela. Ela me chama de Deco, né? Que é um apelido de família, né? Deco, eu estava gelado ali. Aí o amigo dela assim, Maria, assim, tira, ela quer te ver, tira. Ela disse que, aquele lençol nunca pesou tanto. Aquilo assim, tira, ela está querendo te ver. Aí ela tirou bem rápido, foi bem rápido, né? E ela tem mediunidade. E ela aí saiu. Aí ela foi de quarto em quarto. Era, na realidade, uma das fundadoras do asilo, que visita todos os dias, às 2 horas da manhã, os velhinhos que estão ali. Então, ela se faz presente pelo barulho do tamanquinho que ela usava quando ela estava encarnada. Obviamente, isso o espírito provoca para se dizer, né, ser reconhecido para quem está ali. E depois ela se acostumou com ela. Mas só que antes de se acostumar, teve uma vez que tinha uma outra moça com ela, meio medrosa também, que ela veio, a mulher do sapatinho, era quem mais que podia para correr dentro da enfermaria, deixaram ela pela lá de fora, ela batia para abrir a enfermaria, ninguém queria abrir a enfermaria. Aí a mulher do sapatinho veio, ela ficou encostada assim, ela veio, tac, tac, tac. E eu disse, meu Deus, por que tu ficasse, por que ter medo? Né? Você já sabia quem era. E ela visitava, depois ela se acostumou, aquela coisa toda, né? E teve uma vez que ela viu um senhor entrando no refeitório. Aí ela tinha um amigo que, um cara grandão, quase 2 metros de altura, assim, tamanho do Marcelo, assim, ó. E ela pequenininha, né? Ela assim, um idoso foi lá no refeitório, tu entra para um lado, eu entro para o outro. Porque um idoso não pode ficar transitando assim à noite, né? Aí acendeu a luz e tal, mas era porque usava um chapéuzinho e tal, é um senhor assim, assim, assado. Aí ele disse, tá, vem cá comigo. Foi lá no escritório, acendeu a luz, aí tem um quadro dos fundadores não é esse aqui? Fala assim, esse aqui, você já morreu faz tempo já. Faz mais de 50 anos já. Ela disse, mas era ele! Eu disse, mas olha que está cheio de espíritos aqui.
Mas ela tem mediunidade nunca. Mas isso nunca foi motivo de, assim, de atrapalhar a vida. Mas ela, claro que qualquer pessoa que tenha ou não tenha mediunidade, o que vai é a questão, como é que é o teu dia a dia, como é que é a tua visão de mundo, como é que tu se comporta diante dos outros e de ti mesmo. Você é fofoqueira, você deseja o mal, meu amigo, a mediunidade só vai potencializar isso aí. Porque aí tu vai realmente ver mais rápido que os outros quem está no teu lado. Se tu tiver a mediunidade de evidência ali, né, de audiência também, aí isso só vai somar. Mas, não, tem muitos médicos, inclusive o Chico dizia, tem muito médico aí em boteco, bebendo, jogando sinuca. Mas, para eles é uma coisa que, assim, eles se acostumaram. E eles, às vezes, não têm nem noção do que realmente são. Eles nunca, nem sequer passou pela cabeça. A minha irmã tem uma noção, mas ela tem medo ainda. Mas está ali, vivendo a vida dela normalmente. Ela trabalha, né, ela conta casos e casos, assim, ó, agora no hospital, que ela é enfermeira no hospital lá em Florianópolis, que uma irmã passou por ela, era um hospital de irmãs, passou por ela, cumprimentou, e ela assim, depois ela passou lá na portaria, quem era aquela irmã que estava assim? Que irmã? Olha aquela irmã que passou aqui, não passou ninguém aqui. Então, ela vai se acostumando, né? Mas a questão moral é que pega, seja ou não seja médium. Te respondi? Ok. Então a gente sabe que a mediunidade é algo que é do corpo físico, né? Que não tem a ver com moral e nada, né? É da pessoa. Em casos como, por exemplo, a de Zíbia, né? Que ela começou a psicografar depois dos 30, 40, não sei. Aquilo já estava com ela e foi... Como é que foi? Aflorou depois de certa idade? Desenvolveu de alguma forma? Porque assim, a maioria das vezes, a gente sabe que a maioria da mediunidade se desenvolve desde criança. Ela já vem com a pessoa desde criança. Alguns não, alguns já vai com 30 anos, 40 anos, 50 anos. É menos comum, não é uma regra, é menos comum. Mas a pessoa, por exemplo, que desenvolve a mediunidade com 40, é porque chegou num momento determinado X, de aquilo eclodiu nela, né? E agora está se tornando sensível e se tornando médium. É como, eu vou fazer uma analogia assim, é como uma doença. Você nunca teve câncer, chegou numa certa idade, o câncer veio. Mas ele já estava ali? Depende, às vezes podia estar, às vezes podia não estar. Porque depende do que tu come, depende do que tu faz com o teu corpo físico. Tu pode vir a desenvolver. Às vezes pode já estar ali, embrionário, ali, por causa da questão de DNA, etc., aquela coisa toda. Mas pode estar ali, às vezes pode não estar. A mediunidade, ela está ali, latente, quietinha. Nunca aconteceu nada, nem quando criança, nunca vi. E de repente, ela veio, surgiu. Porque é um momento que, às vezes, até a questão da mim vai muito do que você combinou com a espiritualidade lá. Às vezes, eles vão dizer assim, olha, tu vais voltar, tu vais ter uma mediunidade, mas a partir dos 40 anos, porque até os 40 tu vai fazer isso. Porque se tu vier antes com a mediunidade, pode te atrapalhar nesse caminho que você precisa percorrer. Aí a mediunidade, ela vem em um determinado momento, que é algo que já, digamos assim, está combinado com a espiritualidade. É assim na questão da mediunidade, é assim na questão de filhos, é assim na questão de família. A gente acha que não. O que eu fiz para nascer nessa filha? Nessa família? Você combinou. Você já se acertou já. É uma questão de acertos, muitas vezes. Às vezes você não quer, mas vem. Às vezes você já combina, mas aqui tu não lembra. Mas a gente tem uma intuição. Então a gente não deve ter muito cuidado para não dizer assim, o que eu vim fazer nessa família? Você veio aprender. Você veio resgatar, aprender, você veio, né? É a tua escola, é a tua família. Então, da mesma forma que eu posso desenvolver com certa idade a mediunidade, existe a possibilidade da pessoa perder isso. Sim, perde. Tem médios que perderam a mediunidade. Ele tem um momento da mediunidade que está ok e de repente tem, por exemplo, teve casos de médios e efeitos físicos, que eu vou de repente passar rapidamente assim para um outro, que eles depois fraudaram
Por quê? Porque eles eram um show, aquela coisa toda, né? Eles não eram espíritas, eram médiums, e eles causavam efeitos de materializações, caía rosas e tal, surgia espíritos, e aí, de repente, perderam aquilo. E aí? E agora? Vou deixar de ser, né? Aí a questão do ego, né? Por que perderam? Tem vários fatores. A espiritualidade, de repente, resolveu tirar, porque ia fazer muito mais mal para a pessoa se ela continuasse sendo médium do que não médium, por questão de aprendizado, e também para a gente aprender que a mediunidade, gente, não é sinônimo de status, ou sinônimo de ser melhor do que você. É a questão da moral. A moral é que sim, porque quando tinha materializações com Chico Xavier, todos os espíritos tinham um tratamento que era uma coisa assim bonita de ver em relação ao Chico Xavier. E tinha outros médiuns lá, inclusive um lá na cabine expelindo ectoplasma para tudo que é lado. E eles vinham para Chico e tinha quase uma reverência em relação a Chico Xavier. Por causa do quê? Da moral dele. Tinha outros médiuns ali, tinha doutores, cientistas, eles vinham primeiro nele, primeiro no Chico. Falavam com carinho, falavam com respeito com o Chico Xavier, pela questão moral dele. Então, é possível sim, tem gente que pode perder a mediunidade de uma hora para outra. E não é, e assim, já tem alguns casos que aconteceu de eles depois fraudarem a comunicação porque querem continuar sendo e não são mais. E tem aquele que nunca pensou em ser médium, daqui a pouco se vê como médium. Só que não é comum. O mais comum é eu já vim desde pequenininho, já demonstrando, né, como o Zé já contou aqui, né, desde pequeno, que escutava, via e não sabia direito, como Chico, Divaldo e tantos outros médiuns, já desde pequeno. O mais comum é vir desde pequeno. Mas não é uma regra fechada. Vocês têm que entender isso. A mediunidade não é uma regra fechada. Ela está sendo estudada ainda, deve ser estudada, mas a idade não tem idade. É perder a qualquer hora. Divaldo, de repente, podia perder a mediunidade. Pronto. Não tem mais a mediunidade que tinha. Né? Respondi? Vamos lá, gente. Mais alguém em relação ao que mediunidade, para a gente poder continuar? Uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta para vocês, posso? Aí posso escolher uma pessoa para responder? Não. Eu faço isso lá na minha sala de aula. Eu vou fazer uma pergunta, vou escolher alguém. Não, professor, não. Eu disse, deixa eu fazer um pouquinho isso, né? Eu vou fazer uma pergunta assim para vocês, uma pergunta bem simples. Deixa eu tirar aqui no meu aqui, uma brincadeira com vocês aqui. Eu sei que às vezes a gente tem um pouquinho, às vezes, de preguiça ou falta de tempo de ler, mas é tão gostoso você ir lendo e entendendo, porque são coisas que a gente depois vai compreendendo como é que certas coisas acontecem com a gente, principalmente no sonho, né? Sonho é uma coisa que mais me perguntaram, depois que sabem que eu sou espírita, hoje até que pararam, né? Ainda bem, mas é uma coisa que a maioria fazia comigo. Quando sabiam que eu era espírita há um tempo atrás, sobre sonho. Aí contava o sonho para mim, para eu decifrar o sonho. Gente, eu não tenho cara de ler aqueles livrinhos né? Eu não tenho cara de livrinho de decifre os sonhos, né? O significado dos sonhos. Eu não sei, tanta coisa pode acontecer. Ou sobre reencarnação. Eu vi um livrinho, tinha uns livrinhos, eu não sei se ainda vende ainda na banca, não me pergunto o nome, mas eram vários livrinhos. Veja o que você foi na reencarnação passada. Eu vi lá, eu fui uma freira, não sei o quê. Eu digo assim, putz, que sorte, eu disse para ela. Eu fui um assassino. Sério, Alexandre? Assim, Eu matei um monte, cara. Quer dizer, eu estava brincando, né, gente? Eu disse, gente, não tem, então são coisas que as pessoas perguntavam bastante. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que... Vamos fazer assim, faz de conta que nós estamos numa casa, vocês estão na minha casa, vocês são meus convidados.
tá? Esquece que vocês estão no recanto de saber. Vocês estão na minha casa, certo? E vocês são meus convidados, eu aqui estou recebendo vocês e tal. E essa minha casa aqui, ela é um pouco estranha. Ela é uma casa viva, parece. Mexe coisas. Daqui a pouco isso aqui não está mais aqui, está lá. Daqui a pouco aquela cadeira vira. Daqui a pouco a luz pisca. Daqui a pouco abre a porta e fecha a porta. Aí vocês, obviamente, vocês vão ficar assim, né? Vocês acham que para acontecer isso, precisa ali, naquele recinto, ter um médium? Quem acha que não precisa ter um médium, levanta a mão. Ok, pode baixar. E quem acha que precisa ter um médium ali dentro? Ok. Bom, se vocês forem dar uma olhada no livro dos médiuns e também na revista espírita, algumas das revistas espíritas, tem alguns casos que os espíritos falam que não necessariamente precisa ter um médium ali, aqui na minha casa, aqui, somos nós aqui, mas basta ter um médium aqui por perto, onde eles usam a ectoplasmia dele para justamente fazer as portas balançarem, as portas se abrirem, as luzes piscarem, as coisas modificarem, né, do lugar. Basta ter por perto alguém com uma mediunidade a ponto de eles conseguirem. Claro que nós também temos a ectoplasmia, você sabia? Nós também temos. Só que ele pega um pouquinho de cada, só que nós não somos médium a ponto dele pegar só a minha, pegar só do Agostinho ali, ó. Não, ele pega a minha, ele vai indo, vai pegando. E pega aquele que está lá, que tem uma mediunidade forte, ele usa isso e faz os fenômenos e efeitos físicos. Né? E ele vai fazer. Né? E ele vai conseguir promover o que a gente chama de fenômenos e efeitos físicos. Aí, a maioria vai dizer o quê? Que a casa do Alexandre é mal assombrada. Tenho certeza, vocês não iam mais aparecer na minha casa. Tá louco, eu já não sou diferente, eu já ia lá. Eu já ia querer ver. Eu estava doido para ir visitar lá o asilo que a minha irmã trabalhava. Eu disse, eu vou um dia contigo porque eu quero ver isso, e eu quero ver se eu consigo me comunicar, eu quero ver quem é, eu quero, né? Porque eu sempre gostei. Ora, se eu estou aqui encarnado, eu vou querer conversar com um espírito desencarnado, correto? Se eu puder falar com meu pai, eu vou falar com meu pai. Eu não vou fugir. Muito pelo contrário, eu vou ficar ali. Eu vou querer. Aí, uma vez a gente estava falando sobre transcomunicação, que é quando a gente tenta, né? Aí eu estava falando, a gente estava conversando assim, entre família. Aí eu disse, Deus me livre, rapaz, porque eu fazia isso muito em casa, né? Agora a gente só faz um grupo de pesquisa, mas aí Deus me livre. Mas tu não tens medo? Mas medo do quê? Ora, se eu falar com alguém, se meu pai vier falar comigo, que felicidade, né? Já pensou? Falar com algum teu pai, tua mãe, ou, né? Que legal. Eu ia adorar falar com eles. É claro que eu falo em sonho, quando eu saio do corpo, mas são coisas, vocês vão ver que, depois que nós entrarmos aqui, ó, o que é mediunidade, nós vamos ver que isso é normal. Nós é que inventamos, através do medo da igreja, do medo dos dogmas que nos foram colocados, e principalmente por causa de Hollywood, que eles são ótimos em fazer filme de terror, que às vezes eu vejo, mas eles adoram botar o quê? Medo em nós. Meia-noite. Meia-noite. O que tem meia-noite? Por que meia-noite vai aparecer um espírito? Pode aparecer às 10, às 9, às 3 da manhã, às 6 da manhã, ao meio-dia. Por que à meia-noite? Aí todo mundo tem medo da meia-noite. Passou um gato preto, pronto, meu Deus. Né? E quem é que passa embaixo de escada aqui? Eu passo escada, nem percebo. Não passa no meio, não vai, que rapaz? Tu passasse no meio, embaixo da escada, tá aí, daí? Qual é a diferença se eu passar por baixo ou se eu passar por fora? Qual é a diferença? Né? Então vocês vão ver que mediunidade não é nada às vezes daquilo que a gente pensa, muito pelo contrário, são coisas normais, gente. Ver espírito, não se assustem.
é normal. Eu sei que às vezes a gente leva um susto. Eu já falei para os espíritos. Se quiser aparecer para mim, antes faz um barulho, coisa parecida, senão eu vou achar que é um assaltante. Eu vou sair correndo achando que é um bandido, em vez de uma pessoa desencarnada. Porque a gente tem que ter medo dos vivos, né? Não dos mortos. Se vier um vivo ali no meu quarto, que não é da minha família, é assaltante. É óbvio que eu vou ficar com medo. Né? Vai lá para o cara dar um tiro em mim, etc. Está certo que eu não tenho medo de morrer, mas não quero desencarnar já. Daqui um tempinho. Vocês vão ver aqui, ó, mediunidade, faculdade especial do ser humano encarnado, através do qual se produz o fenômeno mediúnico. A mediunidade se apresenta sob muitas maneiras. Olha o que eu estou falando. Ela tem várias nuances, tá? A mesma coisa que a sensibilidade tem várias nuances. Em diferentes pessoas ou de várias maneiras na mesma pessoa. Ou seja, o médium que tem várias mediunidades. Chico, Divaldo, Zé Araújo, ou seja, às vezes tem médiuns que, o Mirabelli, por exemplo, que vocês vão conhecer, eu falei já, vou mostrar melhor agora, o Mirabelli era 220%, 220 volts em mediunidade. Ele via, ouvia e ainda materializava espírito à luz do dia, coisa que é raro acontecer, porque a luz afeta o ectoplasma. Tanto essa luz aqui afeta, por isso tem que ser feito no escuro. E ele conseguia fazer com que os espíritos se materializassem através dele de dia. Tem fotos, inclusive, de espíritos ali na rua. E assim como tem o Peixotinho, tem vários outros médiuns, né? Então, o que é fenômeno mediúnico, né? Hermínio Miranda, né? Mas tem mais uma pergunta que eu quero encerrar aqui, mas vamos para... justamente sobre a questão do ectoplasma. Você poderia dar uma explicação do que seria o ectoplasma e em que momentos ou por que ele ocorre? Eu estou te perguntando isso porque você vem falando em vários momentos sobre o ectoplasma e justamente sobre um filme que eu estou falando dele porque ele é baseado em fatos reais, que é um filme chamado Evocando Espíritos, né? E eu não sei se você já viu o filme. Acho que já vi, já. Isso. Então, eu queria que você pudesse dar uma explicação sobre o que é o ectoplasma. Okay. Eu vou, inclusive, depois, mais à frente, aí eu vou falar melhor sobre o ectoplasma, né? Eu vou rapidamente para responder a você. Todo médium, vocês devem ter visto já fotos, ele solta parece um líquido que vai se condensando, né, que é esse líquido que vai formando muitas vezes o espírito que vai se materializar. Ou a ectoplasmia, que quando eu digo que às vezes ele está aqui no ar, que nós temos, é como se fosse uma energia que eles pegam e conseguem solidificar para que eles possam fazer o transporte, possam fazer a movimentação, possam fazer até a aparição de algum espírito, né? Então, todo médium vai ter. Nós também temos, mas num grau, às vezes, tão pequeno que nós não chegamos a fazer nada. Nós não produzimos nada com essa ectoplasmia, que é esse fluido que sai, né? Quando ele sai e que ele se torna palpável, visível, é onde ele consegue aí aparecer, geralmente em forma branca, né? Mas vocês já viram aqui, às vezes, vocês lembram que o Zé Araújo, às vezes, ele se enxugava, que aquilo não é, como se diz, ranho, nada não, aquilo é ectoplasmia, que forma de um líquido espesso que está saindo, as pessoas ficavam assim, né? O Zé ficava, coitado, né? Se enxugando, às vezes pingava. É a ectoplasmia que está saindo do médium, que é esse fluido que vai se condensando para que aconteça o fenômeno mediúnico, tá? Porque o fenômeno mediúnico não acontece assim do nada, ele tem que vir de algum lugar. Aí quando eu vou ter uma parte aqui que eu vou explicar melhor e vocês vão ver a ectoplasmia, o que ela realmente ela faz e o que é isso que sai do médium, que às vezes as pessoas olhavam, o que está saindo aqui da boca dele, do nariz dele, está saindo umas coisas assim, parece branca, é isso, está se condensando esse fluido para poder acontecer o fenômeno mediúnico. Aí quando eu chegar, se tu tiver me lembrar assim, de eu puder abordar de uma forma que possa te responder melhor, aí tu... Tá certo? Mas é bom, eu gosto dessas perguntas, porque isso assim, tem que perguntar, gente. Na próxima aula, eu vou fazer um questionário de 10 perguntas para vocês. Aí vocês vão responder. Mas é isso que é bom, porque assim, se eu não falo, eu não vou aprender.
Se eu não falo, eu não vou aprender. Se eu fico com vergonha, muito menos. Tem que perguntar mesmo. Até perguntar assim, ó, ô Alexandre, como é que se dá isso? Mesmo que possa ser óbvio para alguns, mas para mim pode não ser. A ectoplasmia é algo que foi investigado por vários cientistas. Eu acho que o André já deve ter colocado alguns cientistas, ele falou, acho que na aula passada, alguns cientistas, eles investigaram a ectoplasmia, que é esse fluido que é condensado, que sai do médium, sai por todos os buracos do corpo, todos. E aí é onde às vezes acontece a materialização. 5h20, a gente vai fazer uma pausa, na próxima aula a gente continua com o que é mediunidade, e aí depois a gente retorna para a segunda parte do curso. Muito obrigado.